essa reunião. Eu não sou alegre, João. Uhum. Eu já passei você... Oi, Musete. Você vai comentar sobre o distanciamento social, é? Não, isso daí é bobagem. Tá todo mundo vacinado. Eu estou falando de distanciamento social entre o Guarani e a Ponte Preta. Tá? Eu sei. O campeonato não acabou ainda, hein? Já era. João, vamos lá. Oi, Salinha. Eu já coloquei você como moderador e vou iniciar a gravação, tá bom? Tá bom, pode iniciar. Aí nós já começamos oficialmente a reunião. Pronto, iniciou a gravação. Então, boa noite a todos, boa noite ao Elton, eu não falei boa noite para ele, eu não sei se mais alguém entrou aí que eu não cumprimentei. Dá boas-vindas aí a nossa secretária Carolina, aí, que vai fazer a apresentação. O Robson está com a mão levantada, Robson. Você quer falar alguma coisa, algum comentário? Não? Dá um clique aí para baixar a mãozinha. Eu não sei se eu consigo. Eu não estou conseguindo baixar a mão também. Eu acho que eu consegui agora. Tá bom, então. Então, boa noite a todos. Vamos começar, então. Então, eu vou passar a palavra à Carolina para que comece a apresentação. Eu não sei se a Carolina vai compartilhar alguma tela, né? Eu não sei se tem que colocar a Carolina também como moderadora para ela poder... Pode colocar o doutor Rafael também, porque ele vai explicar com detalhe a lei. Eu só vou fazer uma abertura, né? Sim. Então, podemos começar, então? Sim. Né? Então, boa noite a todos. Obrigada aí pelo espaço do CNDU. Né? Eu acho que é importante a gente sempre estar nessa construção da legislação do município, a gente sempre conversar com vocês. A gente sabe, João, que aqui não se trata-se de nenhum parecer, né, conclusivo, um parecer que legitime aí todo um parecer técnico de todos os representantes do CNDU. Na verdade, é uma construção que a gente está aqui, nesse momento, discutindo com vocês. É um projeto de lei que a gente está pretendendo encaminhar à Câmara. Há uma demanda bastante grande desse projeto da população que reside nessas áreas de habitação de interesse social, que esses decretos que aprovaram esses loteamentos, né, ele traz gravado na matrícula ou um lote residencial ou um lote comercial, que é a antiga Lei 10.410, e que a partir da publicação da Lei da 208, a gente trouxe a cidade um pouco mais mista, né, levando o zoneamento Mista 1, Mista 2, a zona residencial, por mais que ela tenha uma baixa atividade, ela permite, uma baixa atividade, né, de comércio, de impacto, mas ela permite algumas áreas e alguns comércios mais de caráter local, né, de baixo impacto. Então, o zoneamento, a Lei 208, ela traz essa nova dinâmica de mesclas de uso, né, das pessoas poderem morar, trabalhar, residir no mesmo local, de ter o seu comércio de subsistência básica, ali, a padaria, a farmácia, nessas regiões. Então, o que criou um impasse jurídico, que aí, tá aí o Rafael vai poder detalhar melhor, que esses decretos, eles trazem uma característica mais restritiva que a 208. E existe um parecer, um entendimento da Procuradoria de que seria o decreto prevaleceria o que o zoneamento trouxe na 208, porque o decreto é uma situação mais restritiva. E entendendo que essas áreas, eu preciso levar comércio, eu preciso levar essa dinâmica urbana, a gente entendeu que poderia, então, ser encaminhado um projeto de lei, deixando claro, né, esse regramento e permitindo essas atividades comerciais, que não seria um despacho da secretária ou um despacho da Procuradoria, mas sim uma alteração no artigo da 208, permitindo que esses loteamentos que foram aprovados, por mais que tenha uma situação mais restritiva que a 208, ela seria superada pela essa nova dinâmica que traz, né?
justamente para a gente ter essas mesclas de uso, senão um loteamento de 1900 bolinha, que sempre foi residencial, não pode ter uma padaria de baixo impacto, uma comércio, uma farmácia, então a gente não estaria levando essa dinâmica. Então, hoje o zoneamento permite, mas tem um decreto que restringe. Como que fica esse impasse, né? Aí existe uma discussão interna, mas um decreto sobrepõe uma lei, e tem várias jurisprudências, aí o doutor Ronaldo pode até nos ajudar também, de que quando tem uma lei, um decreto específico, ele sobrepõe, que tem uma legislação específica, ele sobrepõe uma lei complementar. Então, eu vou passar a palavra ao doutor Rafael, ele vai detalhar melhor isso, tá, para vocês, mas isso a gente viu um impasse jurídico e que precisaria encaminhar esse projeto de lei para a gente poder ter um entendimento unânime dentro da secretaria e dentro da população também, que requer essas mesclas de uso nos seus bairros, né? Então, eu vou passar a palavra ao doutor Rafael, e aí depois a gente volta no final da fala, abrir aí para todo mundo e a gente construir isso em conjunto, tá? Então, a ideia aqui é que o senhor venha sempre participar das nossas elaborações de projeto de lei, né, que isso é importante, porque a Câmara também vai ouvir vocês lá no parecer final, tá? E os decretos também que a gente vai publicando, lógico, só esclarecendo o que foi na sexta-feira, que a gente publicou 2 decretos, o Márcio, né, teve a oportunidade de estar com a gente, então algumas coisas, quando é novidade, que isso não impacta, não vai gerar uma polêmica, alguma outra coisa, eu também não posso divulgar antes, porque tira o brilho do prefeito de dar notícia boa, né? Eu até me justifiquei com o Márcio aí, com a Karina, né? E com a associação a ela, que também participou junto cabrino do evento. Tentei, João, te ligar de manhã, na sexta-feira, mas você estava em aula, não consegui falar com você, até a Karina me passou seu celular. Então, assim, a Secretaria de Planejamento, ela está movida a querer desburocratizar, tá? E a gente tem muita coisa que precisa esclarecer na lei, então a gente conta com a colaboração do CNTU. Nós estamos, viu, João, aproveitar aqui a oportunidade, estudando os 8 itens aí que vocês sugeriram na aprovação, tá? Então, a gente está com muito carinho, todas as observações e contribuições que o CNTU tem dado, a gente quer cada vez mais ter vocês próximos nessas construções desses decretos da legislação, ok? Então, algumas coisas que é novidade, a gente deixa para o prefeito anunciar. As coisas que a gente precisa construir, que a gente sabe que vai gerar alguma polêmica, ou não, ou a gente tentar construir de uma forma em conjunto, a gente vai cada vez mais pedir aí a Celinha as nossas reuniões extraordinárias, da gente estar bem próximo, tá, João? Então, Rafael, a palavra é sua, e explana um pouquinho o que é a minuta do projeto de lei, e aí eu volto no finalzinho para a gente conversar, tá bom? Muito obrigado pelo espaço, João. Boa noite, presidente João, boa noite, secretária Carolina, demais participantes. Estão me ouvindo direito? Tudo bem? Então tá bom. Nós temos aqui um problema prático, eu estava conversando com o Dr. Ronaldo um pouco antes de começar aqui a reunião, né? Nós temos um problema prático que a gente está enfrentando em relação aos loteamentos que foram aprovados sob a égide da Lei 10.410 de 2000, os loteamentos de interesse social, justamente porque nós tínhamos já na aprovação uma pré-definição dos lotes que poderiam receber atividades comerciais, sendo que todos os outros seriam estritamente residenciais. Então, nós estamos falando de até 15% de lotes com atividades comerciais já pré-definidos. Só que a realidade, ela teima em não cumprir as regras, né, que a gente edita, enfim. E as pessoas compram lotes, e a gente tem para os dois lados. Tem gente que comprou lote que seria comercial e construiu sua residência, e agora não consegue regularizar essa residência por uma questão burocrática, né? E as pessoas que compraram lotes residenciais e construíram comércios, enfim, ou até que tem um uso misto, e a gente tem na prefeitura as fichas informativas, né, dos imóveis, e essas fichas trazem lá, além de eventual anotação na matrícula sobre a destinação, também a ficha traz lá, esse lote é
residencial. Na verdade, ele traz ali há restrições da Lei 10.410, né, faz o operador consultar o decreto de aprovação e ver quais lotes que tinham cada característica. E nessa discussão, a gente percebeu que não tinha muito sentido ficar se apegando a decreto de aprovação de loteamento de 20 anos atrás, de 17 anos que seja, dentro de uma dinâmica que foi proposta pela 208. Então, que a gente poderia ter mais uso misto do lote, enfim, mais essa integração, mesmo que não seja o uso do próprio lote para residência e comércio, mas essa integração da comércio com as residências, né, desde claro que as ruas comportem, né, de que o loteamento não vá ficar travado por causa disso. Então, nós temos hoje a realidade com a 208 prevendo boa parte desses loteamentos que foram aprovados como de interesse social como zona mista, a grande maioria está como zona mista, um ou outro que acabou ficando em ZR, né? Mas a gente acaba olhando para a ficha do imóvel, para a ficha informativa, e fala, não, esse lote não pode receber comércio, ou, ao contrário, esse lote não pode receber residência, e gera uma celeuma lá na prefeitura, né? Tem essa discussão, às vezes, sobre a ótica da hierarquia de leis, fala, não, mas a 208, além de ser uma lei complementar, ainda é posterior a esses decretos de aprovação, então ela prevalece, ou não, o decreto é um decreto de efeitos concretos, ele é uma norma mais específica, enfim, a gente estava conversando sobre o doutor Ronaldo, né, sobre a questão da doutrina, né, fala, não, mas o novo zoneamento, ele supera isso tudo, mas não tem sido essa a posição dominante lá, né, na Procuradoria do município, e tem tido o problema, inclusive, a insegurança para quem está lá na ponta, fazendo as anotações na ficha, né, para tá, e agora, eu posso baixar essa restrição, não posso, tem que baixar caso a caso, preciso de um despacho em cada um dos processos, dizendo, ó, aquela restrição sobre esse lote não existe mais, ou, enfim, aí a gente pensou numa regra geral. Então, isso veio, primeiramente, de 2 vereadores, né, que são mais ligados a essa região um pouco mais periférica, digamos assim, com todo o respeito, né, mas que receberam esses loteamentos, né, especialmente o pessoal do DIC, que são todos loteamentos de interesse social ali, e me falando, olha, eu preciso deixar o povo trabalhar, eu preciso que aquela farmácia, aquela padaria, aquele escritório de advocacia, enfim, que estão montados, funcionem regularmente. Então, como solução para isso tudo, eles já tinham proposto em alguma lei, em algum projeto de lei anterior, eu acho que do ex-Coab, eles tentaram colocar uma emenda ali para dizer que os loteamentos poderiam ter essa característica, os lotes, mesmo que aprovados na 10.410, poderiam receber qualquer destinação. E, na época, a gente falou, olha, acho que não é o mais adequado colocar nesse projeto de lei, né, a gente pediu para que eles repensassem essa emenda, falaram, olha, acho que não compensa colocar no que se tornou, era o PLC 44, né, em 2020, falou, olha, deixa para colocar numa outra legislação, não vai colocar um contrabando aí nessa lei, vai ficar meio esquisito. Então, aí, com inclusive, problema de vício de iniciativa, né, que, teoricamente, esse tipo de matéria deveria ser proposta pelo Executivo. Então, eles entenderam esse argumento e passaram para a gente a demanda. Por sua vez, hoje nós temos um procurador centralizado atuando lá na CEPUD, o Dr. Guilherme Tadini, né, e com base nessa primeira ideia dos vereadores, também deu uma encorpada no projeto, e depois ainda passou lá na Secretaria de Justiça para finalização, também deu mais uma mexidinha, e basicamente o que está sendo proposto é a inclusão de 2 parágrafos
um no artigo 73 e outro no artigo 120 da Lei 208. Então, basicamente, são parágrafos com a redação bastante parecida. Eu não preparei assim, algo para projetar aqui para vocês, mas basicamente diz, no 73, entraria um parágrafo terceiro, as regras de ocupação do solo previstas nessa lei complementar aplicam-se a toda a zona urbana do município, independentemente da data de aprovação dos loteamentos e demais empreendimentos, prevalecendo sobre as regras decorrentes de legislações anteriores, permitindo-se edificações não habitacionais em lotes inicialmente destinados à ocupação habitacional e vice-versa. Então, aqui nós estamos falando de ocupação. Então, falando, olha, esse lote era comercial, mas vai poder receber residência. Já tem uma previsão na 208 sobre isso, dizendo que os loteamentos aprovados anteriormente a ela poderiam receber lote residencial, independentemente do zoneamento que fosse atribuído, né? Mas para deixar mais claro, e também deixar claro que o contrário também vale. Ou seja, se o lote estava, o residencial já está na 208, que pode em qualquer loteamento, né? Agora, o comercial poderia também entrar nesses loteamentos, desde, é claro, que o zoneamento permita. Então, a ideia é que o zoneamento vai prevalecer sobre os decretos de aprovação. E no 120, que é um artigo que fala basicamente que as categorias do uso do solo, daí, residencial, não residencial e misto, também entraria um parágrafo dizendo que as regras de uso do solo previstas nessa lei complementar aplicam-se a toda a zona urbana do município, independentemente da data de aprovação dos loteamentos e demais empreendimentos, prevalecendo sobre as regras decorrentes de legislações anteriores, permitindo-se usos não residenciais e mistos em lotes inicialmente destinados ao uso exclusivamente residencial e vice-versa. Se eu não me engano, a redação tem uma menção aqui, acho que essa foi a penúltima versão, e só uma menção de que as legislações anteriores que não estejam em vigor, né? Basicamente, são especificamente a 10.410. Então, dessa forma, se pretende criar uma regra geral que possa ser aplicada sem medo pelos servidores que cuidam das fichas informativas, que cuidam da aprovação do projeto, né? E que não gere uma consulta caso a caso. Puxa, esse lote aqui está gravado como comercial, a pessoa construiu uma residência, e agora, o que eu faço? Para evitar esse fluxo que tem tido, não são tão poucos casos assim, então justifica uma medida mais ampla, né? E para evitar que isso fique na base de uma questão subjetiva, uma canetada, digamos assim, né? Falar, a secretária autorizou nesse caso, de repente, não autorizou naquele outro, enfim, para deixar isso um pouco mais claro e equânime. Essa que é a proposta. Espero que eu tenha conseguido fazer entender. Qualquer coisa, estou à disposição para eventuais dúvidas, tá? Muito obrigado pela atenção. Bom, então, tá ótimo. Obrigado, então, Carolina, Dr. Rafael. Eu só gostaria de pedir ao Dr. Rafael que ele se apresentasse, né? Você está alocado na Secretaria de Negócios Jurídicos ou na Secretaria de Urbanismo, para, inclusive, constar na ata certinho da reunião, tá? E para apresentar para todo mundo. Tá bom? Obrigado. Sim, João. Eu sou assessor, estou na Secretaria de Justiça, né? E eu atuo ali junto ao Dr. Panuto, secretário atual, né? E mais especificamente nessas questões ligadas a urbanismo, a habitação, né? Então, eu normalmente faço uma ligação às vezes, uma interlocução com a própria Secretaria de Planejamento ou com a Procuradoria do município, né? E a gente que acaba recebendo, muitas vezes, essas demandas práticas ali. Então, eu sou assessor, estou ali na Prefeitura há 2 anos e meio, né? E fico no 13º andar, na sala 10 do gabinete secretário. Bom, então, muito obrigado, então. Como presidente, eu vou começar, eu queria fazer umas perguntas, então eu vou começar e depois eu abro a palavra a todos. Eu gostaria que vocês
se inscrevessem, talvez até usando o chat, fica mais fácil para a gente ver as inscrições. Então, primeiro, eu acho que eu entendi. Os lotes comerciais também poderão receber residências. Porque já me aconteceu, profissionalmente, pessoas virem nos procurar para fazer um estabelecimento comercial num lote desse, até várias vezes, inclusive no mesmo loteamento, lá no Jardim das Mercês, lá na frente de Viracopos, e era um lote CSE, e a pessoa queria fazer um sobradinho, fazer o comércio embaixo e a sua residência em cima. E aí a prefeitura não permitiu. Eu tive um cliente que fez o prédio já para depois receber a residência em cima, com fundações suficientes. No fim, ele acabou não fazendo a residência em cima, mas já tem fundações que um dia, se ele quiser fazer, não sei se ele fez isso depois. E eu tive um cliente também que acabou vendendo o lote, muito revoltado, porque não lhe era permitido fazer o comércio embaixo, fazer a residência em cima. Outra coisa que eu queria colocar, foi mencionado a questão dos loteamentos sociais, isso a gente vê, qualquer loteamento que a gente passa, não só social, mas bairros mais humildes, toda a periferia da cidade, toda a frente de casa tem algum tipo de estabelecimento comercial. É a primeira situação, uma circunstância da pessoa perder um emprego, receber o fundo de garantia, arrumar um dinheirinho, é montar alguma coisa, monta uma barbearia, monta uma cabeleireira, manicure, começa a fazer bolo. Então, isso, inclusive, as áreas de ocupações, favelas, já nos dão uma lição sobre o urbanismo há muitos anos, porque eles são completamente integrados com os comércios e as pessoas se virando de qualquer maneira para ter uma renda de qualquer maneira. E, inclusive, hoje, isso virou até motivo de estudos aí, os microempreendedores sociais que estão espalhados por todas as cidades, e hoje até um grande investimento aí por parte do setor financeiro, do setor bancário, de abarcar essas pessoas para o mercado formal, o uso de cartão de crédito, maquininha, etc, etc. E uma outra coisa que eu queria colocar é com relação às habitações de interesse social. Eu acho aí uma dica, não sei como está sendo, mas eu já recebi várias vezes reclamações a respeito, que uma casa num loteamento que foi feito pela Coab há 30, 40 anos atrás, a casa sofreu aumentos, né, construções irregulares clandestinas. E essas casas têm mais de 80 metros quadrados, elas não estão sendo mais reconhecidas como habitação de interesse social. E, então, as pessoas que estão fazendo as regularizações dessas casas, utilizando a lei de regularização, não estão tendo desconto nas multas, porque essas casas estão falando para eles, olha, não é mais habitação de interesse social, porque tem mais de 80 metros de área. Eu acho realmente isso uma injustiça, porque muitas dessas casas estão na mão mesmo de pessoas humildes, pessoas que às vezes fizeram as ampliações para abrigar familiares, às vezes uma quantidade grande de filhos, pai, né, avós dos filhos, um filho que casa, uma filha que casa, então há necessidade de aumentar. Então, eu gostaria de perguntar à secretária como isso está acontecendo, se isso já está tendo um outro tipo de visão, e que eu acho que isso se tiver ainda recebendo esse tipo tiver sendo analisado dessa maneira, eu, no meu ponto de vista, eu acho uma grande injustiça social tirar essas pessoas dessa condição e lhes obrigar a não ter direito à multa social, o desconto da multa por estar em loteamentos de interesse social, principalmente os feitos pela Coab, etc. Tá bom, é isso. Muito obrigado. A palavra está aberta. O Ronaldo quer fazer uma pergunta. João, eu queria responder a sua antes da gente... sim. Obrigado, pois não. Obrigado.
João, acho super válido as suas colocações. Realmente, você entendeu a necessidade da gente encaminhar um projeto de lei, porque realmente essas áreas de carência habitacional, né, ela requer esse uso mais misto, essas atividades que a gente precisa realmente levar essa nova dinâmica, né, até porque cada vez mais essa população precisa do mercado formal, né, não do mercado informal, né, então a partir do momento que o zoneamento permita essas atividades, a gente tem uma cidade mais regularizada quanto ao uso, quanto à ocupação, quanto às atividades comerciais. Então, isso é bem bacana e a sua colocação vai de encontro com o que a gente está pensando. Com relação ao tamanho dessas construções que vêm sendo ampliadas, como a gente está na fase de projeto de lei, né, doutor Rafael, por isso que a importância da gente ouvir vocês, ainda ele não foi encaminhado à Câmara. Então, de repente, doutor Rafael, a gente pode introduzir nesse PL, porque, assim, a gente não quer descaracterizar que aquele loteamento ele foi oriundo de uma política habitacional. Então, ele teve isenções de TBI, de taxas e tudo mais, para que beneficie a população. Então, o fato do cidadão ampliar a sua edificação, não quer dizer que ele está subindo de outro nível, né? Na verdade, realmente, ele é de interesse social a origem do loteamento. O que nós estamos mexendo é levando uma atividade que é a ocupação uso mais misto. Então, doutor Rafael, acho que a gente pode depois rediscutir internamente, né, porque o fato dele ampliar a casa, ele ainda é uma população que tem que ser assistida, né, e João, o que incide isso? É questão tributária, é questão de taxa de protocolo? Eu queria que você detalhasse mais, você que tem mais essa vivência na parte de aprovação, qual a dificuldade que está tendo aqui internamente, o fato dele ampliar a casa e a casa ser uma casa de 45 quando entregou o empreendimento, hoje é uma casa ampliada de 80. O que impacta? Ou mais, né? 90, 100, 105. Isso. O que impacta aqui na parte da aprovação? Só para mim entender melhor aonde que está o problema. A lei de regularização de clandestina, ela prevê um desconto de 50% na multa, além do desconto de 50% que foi criado no prazo de 2 anos, e agora a Câmara acabou de aprovar, eu não sei se o prefeito já sancionou, que tem a validade até o final do prazo dos 4 anos da lei de regularização, uma multa de 50%. Além dessa redução de 50%, a habitação de interesse social tem mais 50% de desconto. Então, pagaria 25% do valor da multa inicial, né, ou metade da metade, podemos dizer assim. E o que está acontecendo é que na aprovação, na hora de ser aprovado, emitido a multa, a casa tem mais de 80 metros quadrados, já não é considerado habitação de interesse social. Inclusive, isso foi uma das coisas que nós questionamos com relação à habitação de interesse social, com relação à própria lei da Coab, de não colocar um limite de área construída. Eu acho que se o empreendedor for fazer um loteamento popular, um edifício popular, vamos supor, ele passou um pouco, 81 metros, 82, 83, de repente ele tem que diminuir o tamanho do apartamento, mudar o projeto porque não tem 80 metros. E por que caracterizar que a pessoa mais humilde tem que morar num limite de área construída? Então, eu acho isso muito ruim. Então, é com relação a isso, a multa está sendo cobrada sem o desconto por ser interesse social. E tem loteamentos que foram feitos, tanto esse tipo como Nova Mercês, também não está sendo reconhecido. Eles só estão reconhecendo com menos de 80 metros quadrados em loteamentos que foram feitos pela Coab Campinas. Se não foi feito pela Coab, não é considerado interesse social. Então, são essas questões. Não sei se eu me fiz entender. Tá? Eu fez entender, só que assim, alguns loteamentos que foram aprovados de interesse social, eles atenderam o mercado, né? Teve uma época aqui que aprovava-se interesse social e abria para tudo e não atendia a demanda do bancos interessados da Coab, do cadastro lá, assim, né? Então,
eu acho que a gente teria que avaliar quais seriam esses empreendimentos de interesse social mesmo, que é dessa população, tá? Onde eles estão localizados. Eu acho que a gente pode analisar, inclusive, com a Secretaria de Finanças, qual seria a recusa de receita dessas multas, né? Porque aí teria que ter um estudo que justificasse a isenção dessa multa de 50% para esses terrenos, independente da metragem quadrada, que é isso que você está pleiteando, né? Então, será que foi um período que a Prefeitura aprovou esses entendimentos de interesse social, junto com o da Coab? Eu acho que a gente requer um estudo mais, assim, aprofundado, né? Aí passa para o doutor Rafael, aí, o que ele acha? Só ia complementar a questão, o presidente João mencionou o IPTU, né, e realmente a lei 11.111, que é a nossa lei de IPTU, ela prevê que as residências, quando for residencial horizontal, não pode ter área superior a 80 metros quadrados para receber essa isenção, né? Então, e o residencial vertical, a área é 50 ou 55 metros quadrados. Então, é bastante restrito, né? E aí, quanto ao IPTU, a gente tem já essa trava ali na 11.111, mas poderia realmente pensar tanto a questão do IPTU quanto a questão das multas, né? A regularização como um todo, né? Mas aí já tem... IPTU é mais difícil mexer. A gente mexer com multa, finanças até mais, digamos, acessível. Mexer com IPTU já começa a ser um pouco mais difícil. Mas, de qualquer forma, a gente pode pensar alguma coisa. Tá bom. Obrigado. Vamos então, tá um monte de gente inscrita aqui. O primeiro é o Ronaldo, depois a Karina, depois o Fábio Musetti. Legal. Primeiramente, obrigado, viu, Rafael, Carolina. Eu tenho uma dúvida só, e se fosse possível mandar o parecer do jurídico, se ele estiver aberto, para que a gente possa até depois refletir sobre ele. Em princípio, até o nosso entendimento é de que a legislação, ainda mais com força principiológica, né, que a 208 traz, ela sobreporia a questão do decreto. Mas eu acho que vale a pena entender bem com profundidade essa questão. Então, meu pedido seria ter acesso a esse parecer. E, de qualquer maneira, prevalecendo realmente o parecer, né, a legislação me parece bastante pertinente. Eu acho que minhas observações são bem curtas, tá? Gostaria de ter acesso. O entendimento que eu tenho até, a gente estava falando um pouquinho antes da reunião, a Lúcia Vale Figueiredo tem esse entendimento, tem vários livros que tratam a respeito da legislação de zoneamento que altera e ela arrasta tudo para trás, de uma forma assim forte, mas eu acho que não adianta falar isso sem entender como que o jurídico pensou. Independentemente disso, é algo que precisa ser solucionado, até porque a 208 pretendia, pelo menos para mim, né, o legislador pretendia fazer alteração no sentido, inclusive, englobando essas regiões, senão o zoneamento ali não seria alterado.